Bom dia a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia em Jeremias capítulo 18, versos de 1 a 6, onde a palavra de Deus diz assim: A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e vai à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer outro vaso, conforme o que lhe pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro ao casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Estaremos refletindo nesse dia a respeito do tema, uma importante reflexão sobre o barro. Então, como nós estaremos refletindo a respeito do barro, nós vamos pensar um pouco e vamos fazer uma pequena viagem em torno da Bíblia Sagrada. Ao nos deparar com o livro de Gênesis, no capítulo 2, versos de número 7, eu e você nós podemos perceber que a palavra de Deus nos diz o seguinte: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem veio a ser feito alma vivente. Embora existam pessoas orgulhosas, existe na face da terra pessoas que pensam ser mais importantes, mais influentes, que pensam ter um papel fundamental na sociedade em detrimento, que olham para os demais com desprezo. Todos nós temos essa origem e a Bíblia é inerrante ao afirmar que o Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso, foi que formou a mim e formou você do pó da terra. Foi o próprio Deus, o Todo-Poderoso, o Criador, que soprou nas nossas narinas e, a partir desse fôlego da vida, fez de mim, fez de você, alma vivente. Então nós podemos observar a origem do homem e muitas vezes eu e você vamos entender que, embora nós venhamos em alguns momentos de incredulidade, em alguns momentos de questionamento, vir a requerer de Deus, porque eu e você passamos por dificuldades, por problemas, porque nós passamos por angústias. É interessante notar o que o apóstolo Paulo vai nos falar a respeito disso, quando Paulo, em sua carta aos Romanos, no capítulo de número 9, verso 21, afirma o seguinte: Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para que do mesmo barro fazer um para vaso de honra e outro para vaso de desonra? Então note você que muitas vezes nós olhamos para a vida do outro e nós percebemos que às vezes um sofre, o outro não. Um passa por dificuldades, o outro às vezes não tem passado. E aí você pode notar nas palavras de Paulo que o oleiro é um só. A massa, dessa mesma massa, desse mesmo barro, ele cria um para vaso de honra e cria outros para vaso de desonra. É por isso que muitas vezes nós nos deparamos com uma situação em que pessoas levam uma vida inteira na desonra, ao passo que outros, como um barro de honra, buscam honrar a Deus através de sua vida, através de sua postura, através da sua convivência com as demais pessoas, com a comunidade, com as pessoas com quem essa pessoa convive. Queridos, nós também podemos observar que o Deus Todo-Poderoso, ele muitas vezes nos leva a uma situação de quebrantamento, de sofrimento, de dificuldades. E nós podemos perceber isso nas palavras de Isaías, no capítulo de número 30, verso 14, onde a palavra nos diz o seguinte: O Senhor o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando-o sem nada lhe poupar. Não se achará entre os seus cacos um que sirva para tomar fogo da lareira ou tirar água da poça. Então note você que quando Deus Todo-Poderoso nos quebra, realmente nós ficamos reduzidos a cacos. E aí cabe a mim e a você entender que nós somos muito vulneráveis, nós somos realmente limitados. E esse tipo de vaso, esse vaso quebrado, é eu e você nos momentos das dificuldades, das lutas.
É nos momentos em que nós vamos entender que estamos nas mãos do Criador e que eu e você, na condição de barro, nós não somos maiores do que o Criador. A roda continua girando e é justamente nesse girar dessa roda é que o oleiro vai estar completando a sua obra em nossas vidas, que somos o barro. Mas eu quero concluir essa reflexão usando as palavras de Isaías no capítulo 64, verso 8, quando ele diz: Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu o nosso oleiro e todos nós, obras das Tuas mãos. Que eu e você possamos pensar nisso, possamos refletir e possamos entender que não cabe orgulho para o barro, mas cabe humildade de entender que estamos nas mãos do oleiro. Eu e você somos barro, eu e você somos quebrados, somos quebrantados e somos trabalhados pelo oleiro. A roda continua girando e nesse girar dessa roda nós seremos ou o vaso de honra ou de desonra.